Você já deve ter percebido aquele cara. Aquele cara que consegue gerar atração em várias mulheres sem mesmo tentar. Ele simplesmente entra em um ambiente e parece que alguma coisa muda. Não é só a aparência, não é só o dinheiro. É definitivamente não ficar correndo atrás de validação feminina o tempo inteiro. A verdade é que a maioria dos homens entende completamente errado o que realmente desperta desejo em uma mulher. Porque desejo não funciona da forma que você imagina. E a psicologia explica isso de um jeito diferente. Mulheres raramente sentem atração apenas pelo que ela vê em você. Elas sentem atração pelo que elas sentem quando estão perto de você. E isso muda o jogo. E eu vou te mostrar a psicologia por trás disso. Eu só te peço um favor, se inscreva nesse canal e deixa o seu like. O que realmente faz uma mulher ficar emocionalmente envolvida com um homem é porque alguns caras parecem viciantes, enquanto outros são esquecidos em poucos dias. A primeira coisa que você precisa entender é que o cérebro humano é movido por emoção. Não lógica, emoção. E uma das emoções mais poderosas que existem é a antecipação. Pensa na internet, pensa no TikTok, pensa no Instagram. Por que as pessoas ficam presas rolando essa rede social por algumas horas? Porque o cérebro é simplesmente obcecado por novidade, pela sensação de talvez o próximo vídeo seja melhor. E isso também acontece nos relacionamentos. O homem previsível demais perde um impacto, porque o cérebro humano começa a parar de prestar atenção no que já entende completamente. É por isso, mano, que alguns homens parecem interessantes sem fazer muito esforço. Ele tem presença imprevisível. Não no sentido de ser tóxico, mas no sentido de não serem completamente decifráveis. Ele tem a própria vida, os próprios objetivos, a própria direção. E isso cria uma tensão emocional. Porque mulheres não se conectam profundamente com homens desesperados por atenção. Elas se conectam com homens que parecem completamente sem precisar implorar por validação. E aqui que é algo que poucos homens conseguem entender. Carência não é demonstrado só pelas palavras, ela aparece na energia, no jeito que você responde rápido demais, no medo de perder ela, na necessidade constante de aprovação. Quando um homem coloca uma mulher como centro absoluto da vida dele, a atração começa a morrer de forma lenta. Porque o desejo precisa de espaço para respirar. E isso nos leva ao segundo ponto. Não pula esse vídeo, cara, presta atenção. Mulheres se atraem profundamente por homens emocionalmente fortes. E não, isso não significa ser frio, não significa agir como um robô sem sentimentos, significa controle emocional. Um homem que não desmorona por qualquer coisa, que não perde a própria identidade por causa de uma mulher, que sabe lidar com a rejeição sem virar uma vítima do sistema, porque segurança emocional transmite poder e insegurança constante transmite fragilidade. Reparem algo, homens inseguros tentam impressionar toda hora. Você já deve ter visto um cara assim. Homens confiantes não precisam provar tanto. E isso muda completamente a forma como as pessoas percebem você. Agora, presta atenção nessa parte, porque talvez seja a parte mais importante do vídeo inteiro. A maioria dos homens acha que a atração é criada falando a coisa perfeita. Mas a atração normalmente é criada pela experiência emocional que você gera. Como ela se sente perto de você. Ela ri? Ela se sente leve? Ela sente tensão emocional? Ela sente presença? Porque pessoas esquecem palavras, mas raramente esquecem emoções fortes. Porque emoções são viciantes, irmão. E é por isso que alguns caras aparentemente normais conseguem conquistar mulheres extremamente bonitas. Porque eles sabem criar emoção, e não sua aparência. E aqui entra um outro erro gigantesco que destrói a atração. Muitos homens vivem tentando parecer perfeitos. Eles escondem seus defeitos, escondem a personalidade, escondem a sua opinião própria. E acabam virando versões genéricas de si mesmo. E você não tem noção como isso é perceptível para as mulheres. Elas percebem, cara, ter a sua opinião, ter o seu estilo, ter direção próprias, ter limites próprios. Porque um homem sem identidade forte acaba parecendo invisível. E talvez isso doa um pouco ver. Mas muitas vezes o problema não é sua aparência. É que a sua energia inteira transmite necessidade. Você quer tanto ser aceito
que esquece de construir uma vida interessante de verdade. E de forma irônica, quando você para de viver apenas para conquistar mulheres, você se torna muito mais atraente para elas. Porque agora existe propósito, existe direção, existe disciplina. E disciplina é uma das coisas mais atraentes que existe em um homem. Um homem disciplinado transmite controle, e controle transmite segurança. Pensa nisso, se um homem não consegue controlar nem os próprios impulsos, como ele vai liderar a própria vida? Então comece a construir isso. Cuide do seu corpo, da sua mente, a falar melhor, ouvir melhor, aprenda a ficar confortável consigo mesmo. Porque no final, a atração verdadeira nunca foi sobre decorar frases, é sobre quem você se torna, sobre o que você transmite para as outras pessoas. E aqui fica o meu convite para você se tornar uma pessoa melhor. Tamo junto.